Os irmãos de José, muito cedo, já desenvolveram uma certa indiferença, aversão ao seu irmão, porque ele gostava de contar os seus sonhos e os seus projetos. É muito comum quando a gente conta os nossos sonhos e alguém até brinca dizendo: olha, esse aí está mirabolando, ou então esse aí está flutuando nas nuvens. Mas quando isso vem de Deus, isso é algo que nós realmente queremos externar, nós queremos colocar para fora. É o caso de José, quando ele foi levar a incumbência que o seu pai Jacó mandou os seus irmãos no campo, então ele foi taxado com essa expressão: lá vem o sonhador. E esse texto destaca justamente como José, um alguém sonhador, como um jovem sonhador, cujos sonhos se tornaram depois realidade, que não foi nada fácil porque teve processos, teve muito mais processos na vida dele. Houve um momento aonde ele, diante da realização desses sonhos, ele enfrentou seus primeiros desafios, seus primeiros desânimos diante das adversidades. Entretanto, José tinha algo que nós devemos ter. Ele nunca desistiu dos seus sonhos. Todos nós que temos propósito, todos nós que temos sonhos, todos nós que temos uma chama que arde no nosso peito, nós somos confrontados com palavras de desânimos, críticas, nós somos confrontados inclusive com os da nossa própria casa. Muitas vezes nós somos desacreditados com aqueles que estão ao nosso lado. Isso é muito desanimador, de fato. O próprio Jesus disse que um profeta não tem honra senão na sua própria pátria. Mas isso não é determinante, isso é só um aviso para que você se fortaleça ainda mais. Por quê? Porque o próprio Deus que nos dá esses sonhos, o próprio Deus que Ele coloca esses sonhos em nossos corações, Ele cria esses sonhos em nossos corações, Ele garante a realização dos nossos sonhos. Esses sonhos, eles não são patrocinados simplesmente por uma vontade emocional qualquer, por um desejo mirabolante, ou então por você ver alguém crescendo e dizer: olha, eu quero ser que nem aquele. Pode até servir de inspiração, mas o verdadeiro sonho é aquele que é colocado dentro do seu coração. E mesmo seu pai pode colocar um sonho dentro do seu coração. Conheço muitos filhos que são impelidos pelo pai para ser um advogado, para ser um médico, para ser um doutor, para ser um engenheiro, enfim, mas não é de fato aquilo que o Senhor Deus colocou no seu coração, porque o único que tem poder de realizar, de garantir a realização dos nossos sonhos é o Senhor. E neste texto sagrado, os sonhos de José, eles foram inspirados por Deus. Veja que esta palavra inspirado é como se você inspirasse, sentisse aquele aroma, aquela brisa suave entrar no seu corpo e lhe sentisse leve, relaxado, tranquilo, sereno. É isso que são os sonhos inspirados por Deus. Ele não nos traz peso, fardo pesado. O próprio Jesus disse que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós nos encontramos no centro da vontade de Deus, nos sonhos de Deus, as coisas se tornam mais leves. O trabalho deixa de ser trabalho e passa a ser diversão. Aquele casamento passa de ser um compromisso para ser uma dinâmica feliz, aonde todos possam ali desfrutarem dos sonhos que Deus estabeleceu para a família. Muitos sonhos, eles nascem em nossos corações e foram suscitados pelo próprio Deus. Aqui no coração nasce esse sonho. É óbvio que esse sonho, ele deve estar em alinhamento, em abalizamento com a palavra de Deus, equilibrado com a palavra de Deus, porque Ele mesmo tem interesse em realizá-los e cumprir os propósitos em nossas vidas. É claro que Deus não vai fazer gerar em nós nenhum sonho que venha nos prejudicar, nenhum sonho que venha nos levar à decepção, a nos fazer sofrer, nos arrepender. Você pode até pagar um preço para a realização deles, mas acredite, sempre lá dentro você vai ter certeza de que está fazendo a coisa certa.
A Bíblia diz que Ana, ela tinha o sonho de ter um filho, né? Ela pedia um filho a Deus, pois ele tinha em mente que um homem, para aqueles dias que fizesse a transição histórica, né, dos juízes, um momento muito crítico espiritualmente na história de Israel, pois o sacerdote já estava velho, ela pedia a Deus: Senhor, manda-nos um filho para que ele possa ser uma bênção, um canal de Deus. Inclusive, vou oferecer ele na tua obra, na tua casa. E nós temos esse registro em 1 Samuel, no capítulo de número 1, verso 10 ao 28, capítulo 10 e também o capítulo 16. E Samuel, filho de Ana, ele sonhou, né? Ele sonhou os planos de Deus para a sua vida e Deus, obviamente, realizou isso através do grande pedido de Ana, né? Ana tinha um sonho de ter um filho. Ela chegou ao templo, fez um voto ao Senhor e, balbuciando, nem mesmo a sua voz era ouvida, mas Deus a ouviu, porque os nossos sonhos ninguém mais precisa ouvir a não ser o nosso próprio Deus. Quando nós dobramos os nossos joelhos e contamos as nossas necessidades, quando nós ali abrimos o nosso coração, porque é isso que Deus quer, autenticidade. Abra o seu coração no cantinho do seu quarto, faça a sua meditação diária e diga para Ele: Senhor, eu desejo isso, 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 e coloco diante de tua bendita vontade. Samuel foi um filho que Ana sonhou. Foi o homem que realizou o sonho de Deus para aquele momento da história do seu povo. E sabe o que aconteceu? Ele se tornou um dos maiores profetas de Israel. Todas as vezes que nós apresentamos os nossos sonhos e pedimos a vontade de Deus para ele, algo extraordinário acontece. Esse sonho que Deus colocou em seu coração não é simplesmente para satisfazer uma necessidade pessoal, uma necessidade sua, não. Ele é para abençoar outras pessoas, porque Deus é um Deus de coletividade. Nosso Deus é um Deus que ele tem o prazer de abençoar muitas e outras pessoas através dos sonhos que ele coloca em sua vida. Os talentos que você tem é para abençoar outras pessoas. Os bens que você tem é para ser repartido com o reino de Deus e abençoando outras pessoas. Caso contrário, você simplesmente comerá a semente, enterrará o talento e será uma pessoa infrutífera e receberá, é claro, uma rejeição daquele Senhor dizendo: servo mau e negligente, né? Poderia ter dado isso aos banqueiros e depois eu tinha recebido de ti com lucros e juros. Muitas pessoas, infelizmente, querem os seus sonhos para realizar os seus próprios prazeres ou a sua própria promoção pessoal. Muitos vivem uma busca constante por fama, por glória e esquecem de que tudo deve ser para Deus. O próprio João Batista deu-nos uma lição imprescindível quando ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Precisamos ter esse sentimento. Deus não nos fez para sermos uma ilha, mas para sermos um continente, onde muitas pessoas possam ser abençoadas através de nossas vidas. Filipenses, no capítulo de número 2 e o versículo de número 13, Paulo diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Portanto, é o próprio Deus quem garante a realização de nossos sonhos. Quem é que opera em nós o querer e o efetuar? Quem é que opera em nós as nossas vontades segundo o seu querer, segundo o seu propósito? É o próprio Deus. É Ele que opera. Deixe Ele operar. Deixe o seu coração se abrir e fluir. Aquilo que muitas vezes você está relutando é o que Deus está tentando operar, efetuar em sua vida. Não se prive da glória de Deus. Não se prive dos projetos de Deus. Não se prive dos planos de Deus. Aprendamos que todo o propósito do Senhor, ele tem um processo. E é justamente neste processo que ele lhe prepara para grandes projetos na presença dele. Qual a melhor postura de eu poder vivenciar os planos de Deus, os sonhos de Deus para mim? A perseverança é o grande triunfo dos que sonham. A perseverança, ela é o segredo da vitória. Todas as pessoas que concretizaram os seus sonhos
né? O próprio Jesus disse: na vossa paciência possuí a vossa alma, conforme Lucas capítulo 21, versículo 19. Não desista, persevere. Não é porque este ano ainda não aconteceu o que você planejou que você vai desistir. Veja Deus trabalhando em todas as coisas. Veja Deus conduzindo, abrindo porta. Veja Deus criando pontes. Veja Deus agindo nos bastidores, trabalhando. Eu sempre tenho dito, por onde tenho passado, que eu estou vendo Deus desde janeiro operando de uma forma magnífica no meio das famílias, no meu coração, na minha família, no meu lar. Eu procuro ver a ação de Deus em pequenos detalhes, como Ele está trabalhando para realizar os seus sonhos e os seus projetos. E neste ano é um ano de sonhos realizados, é um ano de projetos, porque para cada um Deus tem um propósito. Você, desde o dia que nasceu, Deus tem um propósito para realizar a sua vida. E é exatamente nisso que Deus quer que você creia, que você acredite, que você confie, porque na vossa paciência possuí a vossa vida. A nossa vida, ela deve ser estabelecida em uma vida agitada, inquieta, um coração turbulento. Ao contrário, Deus não fala em corações turbulentos, em águas agitadas. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse aos discípulos: aquietai-vos e sabei, não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Já em Salmos, capítulo 46, versículo 10 ao 12, ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. José, ele sempre alimentava, conforme esse texto, a esperança de ter seu nome mencionado diante do faraó. Perceba a saga de José, vendido pelos seus irmãos por uma caravana de ismaelita, chegou em um lugar estranho e mesmo naquele lugar estranho, o Senhor o abençoou, o Senhor o exaltou, ele se tornou uma espécie de mordomo, de administrador da casa de um dos oficiais de Faraó. Mesmo perseguido ali, passou um período na prisão, mas Deus o exaltou e o tirou de lá. E sabe qual foi o desfecho final da história de José? Ele se tornou governador do Egito. Sabe o que acontece? Muitas pessoas às vezes se barram nas primeiras barreiras. Os sonhos de Deus para você, ele não é só uma parte, ele é um todo, porque a Bíblia diz que aquele que opera em nós a boa obra, ele é perfeito para concluir esta boa obra. Não é porque janeiro não deu certo, fevereiro não deu certo, que durante o meio do ano e de agora para frente não vai dar certo. Persevere, porque na vossa paciência vocês ganharão a vossa vida. Veja os estágios da vida de José. Nenhum homem experiente, nenhum homem que triunfou com a esperança tem uma história qualquer. Os maiores homens de Deus são passados pelas fornalhas do sofrimento. Paulo, inclusive, desenvolveu a teologia da paciência, quando ele disse, exatamente no texto de Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 3 e 4, o apóstolo Paulo, ele desenvolve uma teologia da paciência, dizendo: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Sabe aquela pessoa experiente, paciente, que você admira? Pois é, tudo isso foi gerado por causa da tribulação. Ninguém que é paciente um dia deixou de ser experiente. Ninguém que é experiente um dia deixou de ser uma pessoa atribulada, uma pessoa que passou por muitos momentos críticos, muitos momentos difíceis. E é exatamente isto que a palavra de Deus ela vem ratificar aos nossos corações. Todos os nossos sonhos, eles passam por processos dolorosos, mas isso não significa que é porque Deus, ele não quer realizá-los. Ao contrário,
Ele quer que você seja um soldado preparado, apto, para que outros que também estão na mesma caminhada possam olhar para você e dizer: qual o segredo? Qual o propósito de você estar aí? E você vai dizer assim: Jesus venceu por mim e me deu capacidade para vencer. Eu estou aqui não porque eu mereço, mas porque a força e a graça de Deus me proporcionou a oportunidade de estar aqui. Devemos ter fé, devemos ter confiança, devemos nos agarrar com a promessa que Deus nos fez. Saiba que a promessa que Deus nos fez são promessas vivas, são promessas que nunca morrem, são promessas que mantêm a nossa esperança cada vez mais forte. Então, em vez de ficarmos com raiva, com pânicos, ansiosos, nas investigações, nas situações de estresses, né? Muitas vezes ali colocando culpa, colocando erros, apontando culpado. Deus quer que nós sejamos pacientes, Deus quer que nós nos posicionemos de uma perspectiva aonde o nosso Deus seja glorificado em nossas vidas. Receba esta palavra de Deus em nome de Jesus. Exercite a paciência, a perseverança e não esmureça. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca de esmurecer. Nesta parábola ele relata uma mulher que todos os dias pedia a um juiz iníquo que fizesse justiça contra o seu adversário. E nesta parábola aquele juiz diz: visto que não temo a Deus nem a homem algum, mas como essa mulher me importuna, eu vou resolver a causa dela. Resultado, ele resolveu. Jesus conclui dizendo: ora, se esse homem que não temia a Deus resolveu a causa desta mulher, que não desistiu, mas pacientemente pediu justiça, orou, buscou, não desistiu, não desanimou, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, ainda que eles acham que são tardios? Ele conclui dizendo: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Perceba que Jesus não está comparando aqui Deus com um justo juiz, ao contrário, ele está dizendo que Deus é um Pai amoroso, que faz justiça no tempo correto, na hora correta. Aprenda a esperar o tempo de Deus, para que depois você não ache que a resposta desta oração seja maldição para a sua vida. Eu vejo pessoas que, quando Deus responde, não comemoram aquilo que Deus deu. Ao contrário, não importa se a sua resposta não chegou no início, no meio e no fim. A caminhada não são dos que chegam primeiro, são dos que não desistem, são dos que confiam na resposta de Deus, porque todas as vezes que oramos, os céus se abrem para ouvir a nossa oração. Lembra de Daniel, quando ele entrou na presença de Deus? 21 dias de oração. Mas somente no 21º dia, o anjo Gabriel trouxe a resposta. Mas a Bíblia diz que na resposta, o próprio anjo disse assim: Daniel, desde o dia que você dobrou o seu joelho, as suas orações foram ouvidas diante do Pai, porque tu és um homem muito amado. Mas o príncipe da Pérsia, fazendo uma alusão ao império das trevas, me impediu, até que Miguel, um dos primeiros príncipes do Senhor, ele repreendeu e aqui eu estou. As respostas muitas vezes são liberadas imediatamente, mas existem guerras no mundo espiritual. E eu e você precisamos perseverar, não murmurar, cantar, louvar ao Senhor, não desistir, não abra mão do seu caráter, da sua moral, da sua fé, não abra mão dos seus princípios bíblicos. Creia em Deus, louve ao Senhor, mesmo que você não entenda. Receba esta palavra de Deus em nome de Jesus, porque é assim que Deus quer para o seu coração. Agora sim, nós vamos fazer a oração da fé. Eu não sei como você está se sentindo emocionalmente, se você tem um ente querido enfermo, um profissional de saúde que está diretamente lutando nesse momento contra enfermidades fortes, pessoas amigas, enfim. Eu quero que você pare um pouco, que você faça essa oração comigo. Juntos, a Bíblia diz que quando nós estamos juntos, o Espírito de Deus está no nosso meio. E nós vamos fazer uma intercessão agora. Eu tenho inúmeros nomes aqui de pedido de oração e nós estaremos mencionando alguns, é claro, pelos seus problemas, e vamos clamar em nome do Senhor Jesus.
Você crê? A Bíblia diz: tudo é possível ao que crê. Pai querido, Pai santo, Pai amado, dentre muitos nomes que nos ligaram aqui pedindo oração, Senhor, eu faço menção aqui, ó Deus, do Batista, que ele pede oração pela sua família, Senhor. A sua família está enferma, a sua família passa por momentos críticos, momentos adversos, momentos que realmente têm tirado o seu sono, tirado a sua paz, tirado a sua alegria. Outros que estão acamados, hospitalizados nos hospitais, precisando de um sopro de Deus para que os seus pulmões voltem a funcionar normalmente. Limpa este pulmão, Senhor, deste vidro fosco. Limpa este pulmão, Senhor, dos ataques deste vírus. Dá saúde, Jesus, penetra agora pelo teu poder. Eu intercedo agora, meu Pai, por aqueles que estão passando por crises nas empresas conjugais, enfrentando momentos difíceis na sua saúde, financeiros. Pai, toda essa situação forma uma bola de neve que tem desequilibrado emocionalmente muita gente. Mas te peço, ó Deus, que os seus corações sejam despertados por esta palavra, que eles possam terem uma atitude de se humilharem, de buscarem a Tua presença, a Tua face, pois ela é a única saída, ela é a única resposta para todas as circunstâncias que lhes envolvem. Em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, todos os telespectadores deste programa, todos aqueles que têm ouvido diariamente, todos os sábados e domingos. Eu te peço pelos patrocinadores, eu te peço, Jesus, pelo produtor, pelos cantores que aqui se encontram, sempre levando uma mensagem de vida e de esperança aos corações. Por aqueles que estão, Senhor, em lugares longínquos, em vicinais, em zonas rurais, nesta grande cidade de Parauapebas. Em nome de Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos o povo de Deus. Em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe e até a edição do próximo programa.